Pessoal, hoje, página 176, né? Nós vamos falar de relações ecológicas, onde se enquadra mutualismo, parasitismo, né? Que já não é novidade para vocês, nós já estudamos sobre mutualismo, nós já estudamos sobre parasitismo, mas o livro de vocês, em Reino Fungi, agrega também o amensalismo e o predatismo, tá? Então é isso que nós vamos estudar hoje, esse tipo de relações ecológicas. Nós vamos começar pelo mutualismo, tá? O livro de vocês diz assim: como exemplos de mutualismo, há os líquens. O que são líquens? São algas e fungos, ou cianobactérias e fungos, que já foram estudados lá no capítulo 13. Então, o que é mutualismo? Aqui vai ser um fungo associado a uma cianobactéria, tá? E essa associação ela é chamada de micorriza, que é o quê? Associação entre fungo e raízes de plantas, né? Em ambos os casos, as relações são benéficas e essenciais para a sobrevivência da espécie envolvida. Um exemplo de mutualismo, nós temos um líquen, tá? Que ele está associado ao fungo com uma alga, e essa alga aqui ela é unicelular, ou seja, tem uma única célula. Aí mostra como que funciona uma micorriza. É a associação de um fungo com uma planta. Olha para vocês verem na imagem 2, como que é. Parasitismo, ou seja, o fungo ele vai ser parasita em alguém, né? E aqui, pelo jeito, é um ser humano, que eu tô vendo um dedo ali. O livro de vocês diz assim, ó: alguns dos fungos que se conhecem são parasitas, isto é, vivem às custas de outros seres vivos. Entre esses fungos estão os que causam as micoses, doenças que podem ocorrer entre os dedos, debaixo da unha, na própria unha, na mucosa, né? Mucosa, onde que é mucosa? Mucosa, tudo que é mole em nós. Então, boca, nariz, né? Vagina, dentro do olho, tudo é mucosa. E órgãos internos também, como os pulmões, tá? Então, a micose, né? Ela comete, né? Esses tipos de lugares que foi falado. O livro de vocês diz assim, ó: existem ainda fungos que parasitam outros animais e plantas. O fungo Hemileia é um parasita vegetal que provoca ferrugem do café. E também existe um fungo chamado de Pacopsora, que provoca ferrugem na soja. Então, nós temos fungos que parasitam o ser humano, dedo, unha, debaixo da unha, mucosa, pulmão, né? Que inclusive o livro de vocês mostra uma frieira entre os dedos de uma pessoa, tá? Por que essa pessoa teve frieira? Certamente o pé dela suava muito. Porque lembra que bactérias, fungos, gostam de lugar úmido, terrestre gosta de lugar úmido. Então, certamente esse dedo dela vivia suando, né? Aí mostra também uma folha de café contaminada pelo fungo. E tem também, aqui não mostra, mas o livro de vocês citou a ferrugem também em uma folha de soja, tá? Então isso aí é chamado de parasitismo. Eles precisam, né, de um outro ser para sobreviver. Agora vamos lá para o amensalismo. O livro de vocês diz assim: esse tipo de relação acontece quando o indivíduo de uma população secreta substâncias que inibem o crescimento de outras plantas. No caso do amensalismo, foi observado por Alexander Fleming, que notou que não havia crescimento de bactérias nas placas de cultura contaminadas por fungo. Como vimos, essa observação permitiu a descoberta da penicilina. Então, o amensalismo é um fungo que não permite o crescimento de uma outra bactéria, tá? E para terminar, predatismo. O que significa predatismo? Algumas espécies de fungos são predadoras, ou seja, matam outro ser vivo para dele obter seu alimento. Essa relação ocorre quando fungos capturam certos vermes, como também pode ser o exemplo daquela formiga viva, tá? Que vivem no solo. As hifas desse fungo produzem uma substância que faz com que o verme, ao tentar passar, fique grudado a ela. Assim, várias hifas, né, envolve o verme, como também envolveu aquela formiga lá do início, tá, do capítulo.
e penetra em seu corpo, digerindo-a ainda vivo, como pode ser observado na imagem ao lado, na página 177. A morte do verme acontece cerca de 2 horas após a captura. Então, predentarismo é isso. É o verme pegar alguma coisa que está viva, né? Envolver as suas hifas no corpo desse verme, né? Desse ser. E matar ele para o quê? Para poder ele servir de alimento, tá? E para encerrar o capítulo, fala sobre de bioindicadores. Eu vou ler o que o livro de vocês diz. O livro diz assim, ó. Muitas espécies de fungos são sensíveis à poluição do ar. Bioindicador significa se aquele ambiente ele está poluído ou não. Se ele estiver poluído, certamente vai haver a diminuição, ou às vezes nem vai ter um certo tipo de fungo, né? O livro de vocês citou aqui líquens, né? Líquens. Então, bom indicador se o ambiente ele está contaminado ou não é a presença ou não de algum tipo de fungo. Então, o livro de vocês diz assim, ó. Muitas espécies de fungos são sensíveis à poluição do ar e podem atuar como bioindicadores ambientais, ou seja, seu desaparecimento em certas regiões pode indicar, por exemplo, que elas estão excessivamente poluídas. Então, você vai saber se um ambiente ele está poluído ou não através, muitas das vezes, da presença ou não desse fungo, tá? Os líquens são um exemplo de bioindicadores, sendo que algumas espécies são mais sensíveis à poluição do que outras. A sobrevivência dos líquens depende quase exclusivamente da atmosfera que o cerca e da água da chuva. Portanto, qualquer substância que dificulte a fotossíntese de algas que são associadas aos fungos e que formam os líquens pode provocar a morte desse organismo. As espécies mais sensíveis tendem a desaparecer de locais muito contaminados. Os líquens apresentam, né, cor alaranjada, vermelha, por apresentar, né, por habitar em lugares extremamente limpos. Já existem aqueles líquens, né, que têm coloração esverdeada, esbranquiçadas, esses são menos sensíveis à poluição, né? Então, com isso, nós podemos perceber que em parques ou ruas ou pequeno fluxo de veículos, é possível encontrar mais variedades de líquens habitando em certos ambientes. Então, o que eu quero dizer para vocês com esses bioindicadores? Os bioindicadores, eles servem para poder mostrar se o ambiente ele é poluído ou não. Por quê? Porque muitas espécies de fungos, elas são sensíveis à poluição. E existem líquens, né, que são extremamente sensíveis à poluição, gostam de lugares limpos, que são os líquens de cores alaranjadas e vermelha. Mas também existem líquens que são o quê? São menos sensíveis à poluição, que são os líquens de cor esverdeada e esbranquiçada. Então, pessoal, neste capítulo nós estudamos as principais características dos fungos, como os fungos se reproduzem e como obtêm alimentos, os fungos e a decomposição, né? Alguns produtos obtidos pelo ser humano a partir de fungo, a fermentação realizada por fungos e alguns de seus produtos, algumas doenças causadas por fungos em animais e plantas, né? Micose, ferrugem em plantas. Os líquens como organismos bioindicadores de poluição do ar ou não. Tá bom?